Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Devido a tanto o crescimento aí do canal, muitos conteúdos novos, muita gente nova chegando no canal, inclusive agradecer aqui, né? A gente está chegando quase em 1000 inscritos, já temos, acredito que mais de 20.000 visualizações no canal. Como eu sempre brinco aqui, é um canal para a gente aprender, para a gente estudar e para a gente aplicar. Não é um canal para fazer piada, apesar de a gente tratar as coisas aqui de uma forma bem leve, até assuntos complexos. Eu sempre tento colocar uma linguagem mais tranquila, mais do dia a dia, para profissionais, desde aqueles profissionais que sejam sim da área de tecnologia, mas que tenham a necessidade de um aprofundamento em determinados assuntos, que não têm alguns cursos que são feitos aí no mercado e até alguns cursos acadêmicos, mas também para aquele profissional que não é oriundo da área de tecnologia, mas que precisa desses conceitos e dessas ferramentas, né, que você pode utilizar dentro da linguagem Python para aperfeiçoar as suas atividades, para usar como complemento em pesquisas, em seus cursos. Então, é um canal realmente para a gente aprender. Então, quando a gente fala 20.000 visualizações ou quase 1.000 seguidores, pode parecer pouco para muitos canais, mas para a gente é um número bem interessante e é um incentivo para que eu consiga continuar me organizando aí dentro das diversas dificuldades, dentro das limitações, para estar gerando sempre conteúdo aqui, trazendo a melhor qualidade que eu posso entregar para vocês. Hoje, então, nessa pegada, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer. é, eu não vou dizer que é um retorno ao curso de fundamentos. A gente tem um curso de fundamentos aqui que tem quase 20 vídeos, entrando passo a passo em diversos temas, mas eu vou trazer uma introdução ao Python para aquela pessoa que já pegou no meio alguma playlist, algum vídeo específico que foi tentando fazer, mas sentiu alguma dificuldade, ou para alguma pessoa que está entrando no Python agora, mas que ainda não fez o estudo, mas quer pelo menos acompanhar alguns dos temas. Ficam duas dicas, ou melhor, três. A primeira dica é assim, faz sempre uma autocrítica daquele tema que você está querendo aprofundar, se realmente dá para você entrar nele sem você ter todo um fundamento. E aí, de repente, a outra playlist lá de fundamentos é melhor você fazer, apesar de serem 20 vídeos, são vídeos curtos, que se você organizar aí ao longo de 2, 3 semanas, com certeza dá para acompanhar do zero, sem você saber nada do Python, até ter um nível ali de domínio legal, para que você possa navegar pelas demais formas de utilização do Python. A segunda dica tem uma série de materiais, tem um vídeo, inclusive, que eu deixei aqui como a finalização da playlist de fundamentos, e eu vou deixar o link para ele aqui, que dá várias dicas de como você estudar utilizando livros, inclusive alguns livros que têm uma linguagem muito interessante, muito legal, que dá para você acompanhar ali o aprendizado, e foi inclusive alguns deles com os quais eu aprendi o Python no começo. E a terceira coisa é você ir fazendo esse mix da aplicação prática com aprendizado um pouco mais aprofundado, tentando pegar todas as situações que a gente coloca aqui nos nossos vídeos e não só reproduzindo-as, mas também criando novas situações similares a partir daquilo que a gente vai aprender. Então hoje, se você não conhece nada de Python, e de repente alguns até que conhecem um pouco vão ter alguns aprendizados legais no vídeo de hoje, no qual eu vou ensinar ali o básico da instalação, falar um pouquinho sobre como você fazer isso, as opções, vou falar um pouquinho sobre diversas IDEs nas quais, não só IDEs, mas ferramentas nas quais você pode utilizar o Python, e vamos utilizar alguns exemplos simples a partir dos quais eu vou dar uma introdução à utilização do Python, tá bem? E aí depois fica realmente a dica de continuar vendo nossos conteúdos. É importante para a gente, e eu acredito que para você também que quer aprender o Python, fazer a inscrição, porque do meu lado eu tenho o feedback de que o conteúdo está agradando e que vale a pena a gente continuar, e do lado de vocês, vocês vão receber aí sempre conteúdos novos para aproveitar o aprendizado. Então vamos aqui.
Então eu já estou aqui com o meu navegador aberto, estou aqui no site principal do Python. Alguns detalhes interessantes. O primeiro de todos é assim, isso pode ser óbvio, né? Mas fica importante a gente sempre deixar essa dica. Faça a instalação do Python sempre pelos canais oficiais. Para fazer a instalação básica do Python, usa o python.org. Por exemplo, eu tenho o meu blog aqui que eu ensino algumas coisas, mas mesmo no meu blog eu não deixo nada aqui para você fazer a instalação direta. Eu sempre direciono aqui para você acessar a página oficial do Python, que clicando no nosso link vai abrir aquela mesma página que eu já estava. Aqui dentro você vai ter essa área aqui de downloads. Por que eu estou falando isso, né? Apesar de ser uma obviedade, né? Você instalar o Python por outro caminho, você pode estar pegando algum código malicioso ali no meio. Porém, dito isso, eu não estou falando, quando eu falo de instalar por outros meios, eu estou falando de você fazer um download de um executável ali direto de um site, de um blog, de qualquer outro lugar. Mas a gente vai ver hoje, por exemplo, um outro local em que a gente consegue instalar não o Python apenas, mas uma plataforma de ciência de dados, que é a Anaconda, que ela já vem com o Python instalado, ou você pode utilizar a instalação que você já tiver na sua máquina. Então, aqui não tem problema nenhum. O que eu estou falando sempre é buscar um desses canais oficiais. Quer a instalação do Python básica? Vem pelo site python.org. É até uma forma de você começar a conhecer aqui o meio ambiente Python, a comunidade Python. Aqui dentro você tem, além da instalação, uma série de informações interessantes, desde documentação para você aprender o Python. Aqui o site, é claro, o .org, ele é em inglês, mas quando você entra na documentação, você tem a opção de ver outros idiomas, inclusive tem toda a documentação em português também. Você tem aqui a área de comunidade, em que você pode ver uma série de formas de interagir com outras pessoas que estão estudando Python ou com especialistas, inclusive com a própria Python Software Foundation, que é a fundação que mantém o Python, né? O Python, a primeira coisa interessante para a gente falar aqui antes de entrar para o uso propriamente dito, é que o Python é uma linguagem de programação que ela é open source e além de ela ser open source, ela incentiva muito que você utilize. A própria é interessante que algumas organizações mesmo quando é de código aberto não gostam muito, mas por exemplo, a logomarca, praticamente tudo do Python você pode usar, sempre, é claro, fazendo as citações, com algum tipo de recomendações, que tudo está aqui para você ver. Mas eu quero criar um blog para ensinar Python, quero criar um canal do YouTube, depois que você aprender, como a gente fez, até o uso da logomarca nessas outras plataformas, ela incentiva para você mostrar que você está trabalhando com o Python e incentivando o crescimento da comunidade. E isso é muito interessante porque tem a ver, por exemplo, com isso que eu estou aqui, ó, é uma notícia lá daquele site de notícias da tecnologia, o Tecmundo, né? Que fala que uma publicação agora de agosto, eu vi outras publicações falando sobre o mesmo tema, né? Por exemplo, que dentre as 5 linguagens de programação mais usadas em 2021, você tem aqui o Python como, em algumas das pesquisas, né, indicada como a linguagem de programação mais utilizada ao lado de outras linguagens assim bem importantes também, como Java, C++ e o próprio C, né, que é o nosso, vamos dizer assim, a linguagem mãe de várias outras, inclusive do próprio Python. Nós temos aqui o JavaScript, o Go, como essas sendo as 5 linguagens mais utilizadas. Saiu, inclusive, há alguns dias atrás, ou algumas semanas atrás, uma pesquisa também feita pela instituição de tecnologia, o I3E, né, o IEEE, que faz sempre a avaliação das linguagens mais utilizadas, e aí eles também identificaram o Python como uma das linguagens mais utilizadas. Isso tem a ver com várias coisas. A primeira, acredito eu, né, a questão da curva de aprendizado, apesar do Python ser uma comunidade gigantesca com diversas coisas que você pode fazer, e aí, portanto, muita coisa que você pode ou precisa aprender para dominar de verdade o Python,
você tem uma curva de aprendizado para o início muito rápida, porque ela é uma linguagem que ela é muito coloquial, muito fácil de aprender as primeiras partes dela, apesar de, claro, quando você quer aprofundar, aí sim você pode ter, dependendo do teu domínio de lógica, do teu domínio de alguma linguagem prévia ou de alguma familiaridade, facilidade com tecnologia, você pode ter mais ou menos dificuldade, né? Então isso é natural para qualquer linguagem, mas esse start aí a gente vai ver, inclusive nos exemplos práticos hoje, que o start é muito legal e muito simples de entender. E aí, só para vocês terem uma ideia dessa questão da comunidade, assim, esse grande meio ambiente ao redor do Python, você tem aqui, por exemplo, essa área chamada PyPy, né, que é o Python Package Index, que é um repositório dos pacotes, né, que são, em alguns casos, um pacote é quase uma linguagem de programação nova que está funcionando dentro do Python, porque você pode ter desde módulos pequenos a frameworks completos para coisas como desenvolvimento web, frameworks para aprendizado de máquina, né, o machine learning, e inclusive o machine learning a gente tem aqui uma meta de um vídeo, que é o vídeo de introdução à estatística, que está quase chegando aí nas 1.000 visualizações. Quando ele chegar em 1.000 visualizações, a gente lança o nosso curso de Machine Learning aqui com Python, né? Então, só a dica aí para quem está entrando agora ainda não conhece as outras coisas do canal. Mas voltando aqui para o PyPy, vejam que você tem aqui, ó, 328 mil projetos. Esses projetos, na verdade, assim, cada projeto desse pode ser desde um pacotezinho simples que acrescenta uma funcionalidade nova ao Python, até verdadeiras frameworks ali com muito conteúdo que consegue quase criar uma linguagem paralela trabalhando dentro do Python, né? Então, isso mostra a quantidade de coisa que você tem para utilizar, o poder que você tem por trás do Python. Não é só a linguagem básica, que é ela que a gente vai estudar aqui um pouquinho hoje, mas a gente até vai ver alguns spoilers aí do que são os pacotes, vamos instalar alguns aqui e perceber o que, que eles trazem de bom para dentro de uma linguagem como o Python. Então, isso aqui é uma coisa bem interessante também. Então, eu vou daqui a pouquinho voltar um pouco para esses temas aqui, mas vamos agora fazer um mix aqui, só para a gente ter uma primeira visão do Python, de como a gente pode utilizar. Eu vou ensinar aqui alguns caminhos para a gente fazer a instalação, porém, como a gente está no comecinho e alguns podem ainda não ter o Python instalado, vamos fazer um primeiro exercício, uma ferramenta que eu ensino, tem uma playlist completa aqui para ensinar a utilização dela, que é a ferramenta Google Colab, o Google Colaboratório, que é uma plataforma em nuvem oferecida gratuitamente pela Google. Aqui não é propaganda, não estou ganhando nada de ninguém, estou compartilhando aprendizado aí para a gente utilizar. Então, no Google Colaboratório, você vai conseguir, ou Google Colab, né, para os íntimos, que é a forma mais comumente utilizada, você vai conseguir rodar o Python de qualquer lugar. E é interessante que eu fiz até um vídeo aqui testando. Você roda o Python aqui. Eu estou numa máquina boa, legal aqui, que dá para a gente rodar muita coisa. Mas você pode ter um computador mais simples e pode me perguntar, Jânio, qual é a configuração que eu preciso para rodar o Python? Para rodar, para fazer tudo, é claro, quanto melhor for o teu computador, mais você vai conseguir fazer coisas locais. Mas com uma plataforma como o Google Colab, você consegue rodar o Python num celular. É claro que você não vai digitar ali milhares de linhas de comando usando o tecladinho ali do celular, que você vai pegar uma lé aí rapidinho, né? Mas como resposta objetiva à pergunta, hoje, com ferramentas como o Google Colab, você consegue utilizar o Python a partir de qualquer máquina. Inclusive, utilizando mesmo no celular, você consegue utilizar aqui a partir dessa plataforma, já que é uma plataforma em nuvem, com ambientes com GPUs, com TPUs, né, que são as unidades GPUs e TPUs, né, são formas. A GPU são as unidades de processamento gráfico, né? As nossas placas de rede, aí os gamers já sabem muito bem o que é uma GPU, né? Mas quem não é gamer ou quem não é o fã da tecnologia, que está por dentro de tudo, todo computador tem a CPU, né? Que é o processador ali normal, que é a partir dele que as linguagens de programação e os programas em geral
trabalham, fazem seus processamentos. Mas você pode fazer processamentos, principalmente, isso é muito utilizado para a questão da linguagem de máquina, programas para execução de cálculos matemáticos complexos, principalmente cálculos utilizando vetores e matrizes, que são formas aí de organizar os dados para que você acelere o processamento. Então, já há alguns anos, as GPUs têm sido aí uma grande fonte de avanço da capacidade computacional de programas científicos, na área de ciência de dados principalmente. Então, você consegue trabalhar com GPUs gratuitamente aqui dentro dessa plataforma. E TPUs, que é um outro tipo de processador, esses criados pela Google, e aí tem todo um meio ambiente ao redor também das TPUs, né, que é o Tensor Process Units. O Tensor Tensor ele tem um conceito matemático, que eu não vou entrar nele aqui, mas existem os tensores na matemática, que é um tipo de estrutura de dados, mas vindo para a computação e para o aprendizado de máquina, quando se começou a trabalhar com as GPUs, aí eu não vou dar tanta certeza. Pode ser que até antes o conceito já fosse usado nos cálculos também do aprendizado de máquina. Mas você tem uma forma de estruturar dados chamada tensores, que consegue trabalhar com composições mais complexas de dados, e aí a organização dos dados em tensores consegue acelerar ainda mais os cálculos matemáticos para você criar modelos, por exemplo, de aprendizado de máquina. Então tem esse conceito de tensores, que é um conceito mais assim da computação em geral e que vem também da matemática, mas a Google criou, na verdade, uma organização dos dados em tensores e a utilização de um tipo de unidade de processamento que consegue ser ainda mais rápido do que uma GPU para trabalhar com essas estruturas de dados de tensores dentro de um framework chamado TensorFlow, que é um framework de aprendizado de máquina. Então você consegue. Isso eu estou colocando, vocês estão vendo uma aula aqui do basicão, mas só para a gente ter uma ideia de até onde consegue se ir com o Python, né? O Python ele vai te ajudar a fazer uma coisa basicona, mas ele também tem um poder para aqueles que querem ir mais além. E aprofundar os estudos para trabalhar com praticamente qualquer tipo de cálculo e de aplicações, sobretudo para essa questão de ciência de dados e machine learning. Por isso que é uma linguagem que tem crescido tanto nos últimos anos. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Para a gente parar a conversa e para algum exercício prático. Eu vou deixar com vocês um link que vocês vão ver agora na descrição do vídeo, que vai abrir um código que vocês vão poder rodar aqui dentro do Google Colab. No Google Colab, quando você abre ele, aqui eu já estou direto na tela dele, tem esse endereço aqui, que eu vou deixar também o endereço para você abrir a tela inicial do Google Colab, mas se você for no Google e digitar Google Colab, logo uma das primeiras opções que vão aparecer é exatamente o ambiente do Google Colab aqui. Você vai entrar, você só precisa ter uma conta do Gmail, que essa conta vai ficar associada. No meu caso aqui, quando eu abro, ele já pergunta se eu quero abrir um programa específico, porque eu tenho vários programas aqui que já foram rodados, mas ele abre sempre aqui esse código aqui, que é um código que parece uma página da internet. Para quem já usou o Jupyter Notebook, vai conhecer esse tipo de ambiente aqui, que é, na verdade, aqui é um Jupyter Notebook, que é um tipo de programa de interface na qual você consegue trabalhar com diversas linguagens de programação. No Google Colab, a princípio, a linguagem principal dele é o Python, e aí tem algumas formas de você rodar outras linguagens, mas aí tem que fazer configurações que fogem aqui do escopo desse vídeo de hoje. Então você entrou aqui, ele vai normalmente te pedir para fazer o login da tua conta do Gmail, ou até se você já tiver logado, ele vai entrar direto, como no meu caso aqui, identificar a conta que está logada. E aí você vai poder abrir um notebook, se você tiver, ou criar um novo. Eu vou deixar o link, vocês podem, ao invés de simplesmente reproduzir a partir desse link que eu vou deixar, vocês podem ir digitando, vocês podem vir aqui ó, em arquivo, novo notebook,
e aí ele vai criar um notebook novo. Tudo que você cria no Google Colab, ele está gravado como um arquivo aqui em cima. Ó, esse nomezinho é o nome do arquivo, é um arquivo .ipynb, que é a extensão que o Google Colab usa. E aí você vai conseguir digitar os seus programas aqui. A gente vai ver outras formas de trabalhar também. A gente tem, inclusive, na playlist de fundamentos aí uma diversidade de formas sobre a utilização. Mas entenda o seguinte: você estando aqui, você está conectado numa plataforma de nuvem que está te dando um computador, e esse computador permite que você execute ali os teus programas em Python. Ele também está aqui por trás com um Linux rodando e uma instalação do Python rodando nesse Linux. Então, tudo isso que a gente precisaria preparar e que a gente vai aprender hoje, a gente não precisa fazer aqui nesse ambiente do Google Colab. Então, é um ambiente muito legal para aprender também. Então, eu vou aqui abrir o nosso código, que é o que está aí no link, que é o Python Intro. Qual é a minha sugestão a partir desse ponto? Vou aumentar o zoom para que vocês consigam visualizar. Ao invés de apenas reproduzir, vocês podem ir digitando comigo aqui nessa visão aqui. Eu criei uma célula nova. Eu vou fazer para as primeiras, para as seguintes eu vou continuar lá só para otimizar o nosso vídeo. Mas aí eu criei uma célula nova, eu vou fazer isso aqui, ó, digitar nome igual Jânio. E aí vou seguir aqui, ó. Ano de nascimento igual 1981. Tem filhos igual true. Com essas três linhas digitadas, você vai clicar aqui, ó, no botãozinho do play, né, para executar aquela célula. Na primeira execução da primeira célula, ele demora um pouquinho porque ele está conectando aqui com o ambiente do Google. Se você tivesse com o Python local, ele não iria demorar, já que é uma coisa muito simples aqui. Mas no Google ele vai demorar para a primeira célula. Para as demais, aí ele vai ser igual ou mais rápido do que no teu computador. Aqui, ó, vou criar uma outra célula lá e fazer um cálculo. Então, como é que eu faço para criar uma nova célula? Eu venho aqui e clico, ó, em mais código. E aí eu vou clicar aqui em executar. Agora vamos entender o que eu fiz aqui. A gente está usando alguns conceitos aqui de qualquer linguagem de programação. Uma linguagem de programação, ela nada mais é do que uma forma ou uma linguagem, por assim dizer, através da qual você conversa com o seu computador, com um computador qualquer. Nesse caso aqui, a gente está conversando lá com o computador da Google. Ele não está rodando na tua máquina local, mas de qualquer modo, ele está conversando com um computador. E o computador ele não entende naturalmente a linguagem humana, ele entende lá, os computadores tradicionais, todos eles, entendem a linguagem binária, que são códigos 0 e 1, que indica ações para serem executadas lá na unidade de processamento, ações para serem feitas de manipulação da memória do seu computador, da memória principal, da memória auxiliar. E aí, o que, que ele vai fazendo? Ele tem ali um computador, um sistema básico de computação, ele vai ter a unidade central de processamento, né, que é a CPU, que ele vai fazer basicamente cálculos. E esses cálculos eles vão te ajudando a manipular, criar informações, analisar informações, fazer qualquer execução que você está acostumado a realizar como um usuário final no computador. Essa unidade de processamento ela não tem memória, ela simplesmente recebe alguma coisa e faz esse processamento. O nosso sistema operacional ele é responsável por gerenciar a conexão com essa unidade de processamento, e a linguagem de programação ele pega, cria uma forma do usuário
passar instruções para o computador, que o sistema operacional vai ajudar nessa conexão entre o que você está digitando numa linguagem de programação e o que o processador está entendendo para realizar alguma instrução a partir daquele comando, daquela instrução que você passou. No meio disso, a gente tem a unidade, vamos dizer, auxiliar, que muita gente acha que é a principal, que é o HD ou o SSD, é o local ali onde você armazena seu dado. Pode ser um pendrive também. Quando eu comecei, eram os disquetes, as fitas, né? Então, é uma forma onde você vai gravar os seus dados para eles ficarem armazenados ali durante muito tempo. E uma outra memória, que ela, apesar de parecer ser auxiliar, ela é a principal, que é a memória, vulgarmente conhecida como a memória RAM, apesar de existirem diversos tipos de memória que podem ter essa funcionalidade. Mas você tem ali a memória do computador, que é o local onde aquilo que você está fazendo naquele momento vai sendo guardado sem ser gravado. Ou seja, ele é aquela memória, pensando aqui no ser humano, que eu estou lembrando aqui agora. Tem uma coisa que está lá na minha memória, na minha cachola guardada, que são as histórias de vida que eu tenho. A memória é o que eu estou vendo, processando aqui nesse momento agora. Então, essa memória, ele vai pegando o que você está fazendo aqui, passando para a unidade de processamento, e se você quiser, vai ser depois gravada. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. Quando, então, eu estou fazendo esses 3 comandos aqui, eu estou dizendo para o meu computador para criar o que a gente chama de variáveis. Na maioria das linguagens de programação, você tem esse conceito de variáveis. Tem algumas que usam, todas usam também um conceito de constante, mas eu não vou entrar muito nessa discussão aqui do que é uma constante e do que é uma variável. Eu vou usar tudo aqui, grosso modo, como se fossem variáveis. Uma variável é um local que o computador vai reservar na tua memória para passar para ele, para o computador, alguma informação para ficar guardada ali, porque a tua linguagem de programação vai poder fazer operações, instruções a partir daquilo que você está guardando. Então, quando eu digo aqui, ó, nome, e tem um sinalzinho de igual, que a gente não chama igual no Python, a gente diz nome recebe, porque esse sinal de igual sozinho aqui, ele é o que a gente chama de sinal de atribuição. Você está usando ele para atribuir um valor a uma determinada variável. Então, nome, recebe Jânio, estou dizendo, crie uma variável, um localzinho na memória do meu computador, dê a ele um apelido de nome e diga que ele vai receber o valor Jânio. Depois, a mesma coisa aqui, ó, um localzinho na memória do computador, dê a ele o nome de ano de nascimento e atribua a ele o valor inteiro, 1981. E um outro localzinho chamado tem filhos e atribua a ele o valor true. Então, isso que nós fizemos foi guardar informações na memória do computador através da atribuição de variáveis. Isso aqui ele está nessa memória auxiliar, na memória RAM eu posso ir utilizando para gravar as coisas. Eu não estou gravando aqui no HD o nome Jânio, o nome 1981, o nome true. Então sempre que você está usando variáveis, ele está guardando ali na memória principal do teu computador para que seja utilizado enquanto o teu programa está rodando. Depois você pode salvar isso num arquivo, se for o caso, no arquivo, no banco de dados, tem várias formas de você salvar e a gente tem playlists para ensinar essas outras atividades. Aqui embaixo o que a gente está fazendo agora é criar uma outra variável, chamá-la de idade e executando uma operação matemática. Eu estou dizendo que essa variável ela vai receber o resultado da diferença entre 2021 menos o ano de nascimento. E aí ele vai procurar, existe uma variável chamada ano de nascimento? Está aqui. Aí ele encontra e grava. E a gente pode visualizar estas informações. Eu vou fazer aqui uma função que o Python tem chamada print, que ela exibe conteúdo na tela do seu computador. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, print nome. Ele vai exibir o que tem na variável nome. Eu vou fazer aqui agora print ano nascimento e ele vai exibir conteúdo. Ops, digitei errado. E ele dá erro, é claro, se eu digitar errado. Sobre esse erro, a gente tem um vídeo
dois vídeos, na verdade, só ensinando a você interpretar erro. Porque assim, muita gente ensina quando o mundo está perfeito, mas o mundo nem sempre é perfeito. Acontecem erros e nós temos que enfrentá-los, né? Quem erra tem que pagar pelo erro, tem que consertar o erro. Então a gente tem dois vídeos que eu vou deixar o link aqui na descrição para que aprendamos como tratar os erros. E aqui, print tem filhos. E aí ele vai sempre com o print mostrando o que está ali dentro. Agora o que é que eu vou fazer? A partir desse momento, eu vou voltar aqui para esse outro notebook, seguir a lógica que está aqui e vou explicando o que está acontecendo nesse programa. O que é que eu vou pedir para vocês? É que não faça apenas a reprodução, porque assim você vai conseguir aprender melhor. Vai fazendo mais ou menos como eu estava aqui. Cria as células em branco. Depois eu tenho outros vídeos ensinando outras formas de trabalhar com os notebooks. Lá no Colab tem outras formas de trabalhar. Então eu não vou entrar muito no detalhe para a gente criar texto, de fazer formatação, para criar relatórios. Eu vou usar o Colab hoje, entendo apenas como uma ferramenta auxiliar. Então aqui, ó, a mesma coisa que eu fiz lá, ó. Criei a variável nome, a variável ano nascimento, a variável tem filhos e aqui a variável idade. E rodei. Vamos rodar esse aqui de baixo, vamos ver o que ele aparece aqui, né, que é o nosso relatório. Deixa eu até fazer uma coisinha aqui. Eu vou apagar as saídas para não deixar os spoilers para vocês. Pronto, agora ficou melhor. Agora vamos rodar isso aqui. Pronto, então veja que eu rodei esse código, um código com mais algumas linhas, e ele tem aqui ó, um relatório que tem o nome Jânio, a idade 40 anos e me fala que tem filhos. E agora vamos ver o que ele fez. Ele pegou aquelas variáveis que, como eu estava dizendo, eu guardei na memória para que o computador faça alguma coisa, e essa célula que no Google Colab a gente chama esses bloquinhos aqui, onde a gente coloca nossos comandos ou nosso código, de células. Ele pega nessa célula e tem um pequeno programinha bem simples que nos ajuda a trabalhar com instruções e com o tratamento das variáveis. Então eu tenho uma primeira instrução aqui que eu usei aquela mesma função que eu acabei de apresentar para vocês, que é a função print. Essa função print ela tem um equivalente em praticamente todas as linguagens de programação. É uma função básica que exibe conteúdo na tela. Então, o que tiver dentro do print, ele vai exibir na tela. Então, aqui ele vai exibir a palavra relatório. Então, essa primeira linha fez isso aqui. A segunda linha, ele vai fazer o seguinte, agora é um print com mais de uma instrução. Eu posso colocar entre vírgula, valores diferentes e ele vai interpretar e jogar na tela. Então, tem um print, a palavra nome, uma vírgula e depois a variável nome. Ou seja, ele vai jogar o conteúdo aqui. Então, por isso que ele fez isso. Ó. E vejam, o que aconteceu aqui? Ele deu um espaço aqui, não mostrou a vírgula, não mostrou aqui as outras coisas. Porque, na verdade, o que ele está entendendo é o seguinte, aqui são argumentos da minha função. Eu estou passando um texto com a expressão nome, dois pontos, depois está passando uma variável, e aí depois ele vai colocando, que é o padrão dessa função, um espaço entre cada um dos valores que eu quero exibir na tela. Então ele está exibindo nome Jânio por isso. Depois aqui a gente tem um outro print, então um programa que é bem simplesinho e a gente está usando muito print porque é muito utilizado mesmo para você ir fazendo checagens aqui, principalmente quando você está fazendo análises mais simplificadas, né? Então vamos aqui, ó, um outro print que agora, ó, a mesma coisa, um valor depois do outro, sempre dividido por vírgula. Então o print ele é inteligente porque ele sabe tratar, se você passar um valor, dois, três ou diversos valores aqui. Ele sempre vai ter o mesmo comportamento que separar os valores por vírgula. Então tem aqui, ó, por vírgula não, por espaços. Então, idade, e aí a variável idade, e aí anos. Então tem aqui, ó, eu poderia, inclusive, fazer isso aqui, ó, tirar esse espaço, rodar de novo, que mesmo assim ele vai deixar o espaço, ó, porque ele já usa por padrão um espaço em branco para separar cada um dos valores no meu print. Então aqui, idade, 40 anos.
E aí ele vai descendo agora para fazer o seguinte. Nessa instrução, vejam que eu tenho uma variável aqui, tem filhos, que tem um valorzinho true. Depois a gente vai entender o que são esses valores true, por que que eu estou usando esse sinalzinho para colocar o meu nome. A gente vai ver daqui a pouquinho, ó, a cena dos próximos capítulos. Mas aqui ele fez uma coisa, ó, eu botei um monte de código aqui, meio estranho para quem não conhece lógica de programação, e ao invés dele mostrar que, como nos outros casos, a palavra true, como inclusive foi o que a gente exibiu aqui, ele me deu, na verdade, uma frase aqui, ó, tem filhos. Como que ele sabe que eu tenho filhos? O que que ele fez? Eu usei aqui agora, ó, por isso, inclusive, que eu disse que a gente não pode utilizar esse igual e falar ler isso como igual. O que eu estou dizendo aqui é, tem filhos, recebe true. Ano nascimento, recebe Jânio. Que a gente usa a expressão igual quando eu estou comparando valores de uma variável. Então, aqui a gente usou dois novos conceitos aqui. A gente já aprendeu a variável, a atribuição de variável, que é uma variável, como atribuir valores a uma variável, como realizar cálculos e colocar o resultado do cálculo dentro da variável, como exibir a variável na tela, e agora a gente vai aprender de forma bem simples, a gente tem acho que uns 2 vídeos aqui só para ensinar isso aqui, que é lógica de programação, comparação de valores e estruturas condicionais, ou estruturas de controle. Que aqui a gente tem o seguinte, ó, eu estou fazendo uma comparação, eu estou dizendo aqui, ó, tem filhos igual a true, eu estou perguntando ao meu computador. Então a linguagem de programação está indo lá no processador, está passando o valor de uma variável chamada tem filhos, que está aqui na memória, e ele está tentando comparar para dizer o seguinte, essa variável tem filhos, o valor dela é igual a true, que true é o valor lógico para verdadeiro dentro do Python, escrito exatamente dessa forma, então ele está perguntando isso para o Python. O Python vai responder sim ou não, verdadeiro ou falso, na verdade. Então, o resultado disso aqui, ó, vai ser isso aqui, ó. Vou criar uma linha de código embaixo, ó. Veja, eu vou botar o seguinte, ó, 2 igual a 3, eu estou perguntando. Embaixo ele vai dizer verdadeiro ou falso. Falso. Agora, 2 igual a 2, verdadeiro. Eu posso perguntar 1 igual a true, verdadeiro, porque o 1 é o valor que o Python entende como verdadeiro. Eu posso colocar true igual a false. Então, isso tudo que ele está fazendo é o que a gente chama de operações lógicas. Tem um vídeo aqui que eu vou deixar também na descrição, só ensinando as diversas operações lógicas que você pode fazer. Eu posso fazer, por exemplo, isso aqui, ó, só para a gente pegar mais um tipo de instrução lógica, de comparação lógica. Isso aqui é o operador para a gente dizer que um valor é diferente do outro. Então, aqui, antes eu estava perguntando se era igual, agora eu estou perguntando assim, true é diferente de false? E aí ele vai dizer sim, true é diferente de false. Da mesma forma eu poderia colocar true, 2 é diferente de 3, verdadeiro. Eu posso colocar, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, verdadeiro. 2 mais 2 é igual a 5, falso. Então vejam que brincando com isso aqui dá para a gente fazer muita coisa interessante. E aí o Python possui uma... O Python e a maioria das linguagens de programação possuem instrução com o que a gente chama de uma estrutura condicional, uma estrutura de controle, que você vai... Até quem trabalha com Excel vai conhecer, mas no Excel é ainda mais difícil que você fazer numa linguagem de programação, que é aquele velho se do Excel, que no Python a gente chama no inglês o if. Ele vai dizer o seguinte, ó, if, e aí eu ponho uma determinada condição e depois ponho 2 pontos. O que ele está me dizendo é o seguinte, ó, se esta condição que eu coloquei aqui, em uma expressão lógica, uma expressão de comparação lógica similar a essas que eu coloquei aqui embaixo, for verdadeira, então, o 2 pontos significa o então, e aí ele faz o que está embaixo. Faça isto. Ou seja, se tem filhos é igual a verdadeiro, então exiba na tela a expressão tem filhos.
E aqui a gente tem uma condicional de saída, que seria o else. Se não, ou seja, se isso aqui não é verdadeiro, que é o que a gente tem aqui como se não, faça isso, que é exiba não tem filhos. Por isso que ele veio aqui e disse que tem filhos. Porque ele olhou aqui, ó, a variável true, verificou que ela tem esse valor true, desculpa, a variável tem filhos, tem esse valor true, então ele veio para cá. Ele nem leu essa segunda parte. Essa segunda parte só vai ser lida pelo programa, pelo interpretador do Python, se e somente se a condição ou as condições, porque vocês vão ver também no vídeo mais detalhado de condicionais, que você pode ter várias outras formas de condições aqui, e o else sempre vai ser a última, porque ele vai acontecer se nenhuma das outras for verdadeira. Então a gente aprendeu aqui, sei lá, essa partezinha dessa célula que nós levamos aí 5, 10 minutos, a gente aprendeu a base de lógica condicional. Várias das playlists, dos vídeos que a gente vai fazer, a gente precisa entender como funciona a lógica condicional para que a gente consiga interpretar os códigos, criar lógicas corretas para que nossos programas funcionem de maneira adequada. Vamos ver aqui então, né? Aqui os conceitos que a gente aprendeu nesse exemplozinho básico. Não variáveis, lembrando, revisando, um localzinho que eu guardo na memória do computador, que eu tenho um apelido para essa variável e que eu atribuo um determinado valor. Tipos de dados, vamos ver daqui a pouco. Mas vamos ver aqui a variável, então, ó. A sintaxe padrão, sintaxe é a forma de se comunicar com a linguagem de programação. Qualquer linguagem de programação tem uma determinada sintaxe. No Python, a sintaxe para você atribuir variável é o nome da variável, o sinalzinho de atribuição, que é o sinal de igual, e o valor. O valor não está entre esses símbolozinhos aqui, não. Na verdade, o valor aqui seria o valor direto, como a gente tem aqui. Ó. O valor aqui é Jânio, o valor aqui é 1981 e o valor aqui é verdadeiro. O nome da variável, o apelido da variável, que vem antes do sinal de atribuição. Então, essa é a sintaxe básica. Então, por exemplo, para eu criar aqui, né, uma variável denominada nome, inserir o João da Silva, eu faria isso aqui, ó, nome recebe João da Silva. Só tem um errinho aqui. Mas o erro que está aqui é do interpretador. E pronto, agora vai. Desculpem, estava só errado o texto, não se preocupe com essa partezinha, mas aqui a sintaxe correta. Se eu digitasse daquele jeito ali, ó, vejam o que aconteceria, ó. Nome recebe João da Silva. O Python, o navegador aqui, né, o Google Colab, ele já preenche automaticamente, mas ó, deixa eu tentar fazer isso e ele vai me dar um problema, porque eu estou com a sintaxe errada. Então, todo o programa, toda a linguagem de programação, ele pode dar erro quando você usa sintaxes erradas. E essa é a sintaxe aqui do Python para atribuição de valores a uma variável. Quando você está atribuindo valores de texto, você precisa sempre usar uma aspa simples aqui, ó, que é esse sinalzinho aqui, para que o Python interprete corretamente ali o valor que você está passando para aquela variável. Se você não usar isso, ó, o Python recebe também aspas comuns, mas essa não é uma boa prática. No Python, normalmente você utiliza aspas simples para você utilizar atribuição de texto. Tem alguns documentos, acho que tem alguns vídeos que eu explico aqui os motivos disso. A gente tem uma outra forma de usar as aspas duplas, ou aspas comuns, né, vamos dizer assim. Então, por enquanto, contente-se com assim, a recomendação. Use sempre para que seja entendido, para que o seu código seja coerente com outros códigos que você vá lendo e seja interpretado por todo mundo de maneira correta. Se você quer aprofundar um pouquinho, e aí eu posso deixar a documentação do Python explicando todos os detalhes e os outros contextos de você utilizar outras formas.
Aqui é uma outra coisa interessante que a gente pode fazer, que é o que eu pulei aqui, que é verificar o tipo de dados. Você pode utilizar essa funçãozinha aqui, ó, type, e o nome da variável para que você veja o tipo de dados que está armazenado nela. E vamos fazer a checagem aqui, ó. Vou colocar type, nome, e ele vai me mostrar que eu tenho um str. Aqui embaixo eu vou explicar esses significados. Eu posso pôr o type ano de nascimento, ele vai ter um int, e o type tem filhos e ele vai ter um bool aqui. Então, o que significa isso? Existem outros tipos, não são apenas esses, mas aqui eu estou trazendo alguns, os 4 mais comuns. Esses símbolos aqui identificam para o Python qual o tipo de conteúdo, de valor que está armazenado naquela variável. Quando ele tem um str, ele está armazenando o valor do tipo string, que é uma cadeia de caracteres, ou seja, são textos guardados naquela variável. O int ele tem valores inteiros, valores números inteiros em geral. O float ele vai ter números com decimais, com casas decimais, números de ponto flutuante, né? O floatzinho vem de ponto flutuante, que significa que eu não tenho um ponto decimal com um número fixo ali da quantidade de casas decimais naquele número. Mas no geral a gente pode entender o seguinte, vamos traduzir para o dia a dia. Eu estou dizendo aqui que o Python usa o float para números em geral com casas decimais. O bool vem de Boolean, né, que é um dos criadores desse conceito lógico aqui, do verdadeiro e falso. Então, basicamente, assim, Boolean não significa lógico, mas na prática, nas linguagens de programação, a gente usa a expressão bool ou Boolean para identificar um tipo de variável que recebe valores verdadeiros e falsos, valores lógicos, que no Python ele tem que ser escrito exatamente dessa forma. False com o F maiúsculo e true com o T maiúsculo. Dessa forma o Python interpreta ali como um valor lógico. Vocês viram em algum momento ali do código que se eu digitar, por exemplo, isso aqui, ó, 1 igual a true, ele vai receber também. Então ele interpreta o 1 como verdadeiro e ele interpreta também, por exemplo, o 0 como falso. Mas vamos usar, existem várias aplicações para você trabalhar com isso aqui. À medida que você for se aprofundando no estudo, você vai entender melhor. Mas por enquanto vamos utilizar sempre por padrão o false e o true. E agora, descendo, vamos fazer um outro exemplo aqui. Vou pegar uma variável salário que vai receber aqui um print desse seu valor. Ela vai receber o valor de 5.000, então o João recebe 5.000 reais de salário. E aí ele teve um ajuste salarial. Agora vamos entender aqui, fazer uma outra aplicação desse mesmo conceito aqui, né, do idade, agora com o salário. Ó. A gente vai criar uma variável chamada ajuste percentual, uma determinada pessoa vai receber 10,5% de aumento, e vai receber aqui, a gente vai criar uma variável chamada aumento, que recebe essa continha matemática aqui, ó. Ele vai receber salário vezes ajuste percentual sobre 100, para que a gente tenha aqui um cálculo de 10,5% em cima de 5.000. E o salário atualizado vai ser igual ao salário mais aumento. E aqui embaixo a gente vai ter a exibição de tudo isso aqui, ó, o ajuste percentual, qual foi o valor, qual foi o valor do aumento e qual foi o valor do salário novo. Então vejam que aqui, ó, ele calculou tudo direitinho, 10,5, um aumento de 525 e um salário novo de 5.525. Agora vamos fazer uma coisa aqui, ó, só para vocês perceberem uma característica muito importante do Python, muito importante mesmo, que diferencia de diversas outras linguagens. Ó. Aqui, isso não está mais valendo porque eu rodei novamente a célula de cima, então o salário voltou a ser 5.000. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, type salário. E vejam que o salário aqui é uma variável do tipo inteiro. Vou rodar tudo isso, não vou repetir a explicação porque vocês já entenderam o que está sendo feito aqui. E vejam que o salário, que é o último valor exibido no nosso print, está aqui, 5.525.0. Aqui ele era 5.000 sem ponto, sem nada. Vamos agora fazer o seguinte, ó, type salário de novo.
e aqui agora o salário ele se transformou em float. Isso é o que a gente chama no Python de tipagem dinâmica. Esses tipos aqui, à medida que eu fui criando, ele foi atribuindo, eu não informei em lugar algum qual o tipo de valor que aquela variável tem. Eu vou deixar abrindo aqui, não sei se vai abrir rapidinho, um código que eu tenho aqui em C. Eu não vou ensinar C para vocês, não se preocupe que eu não vou confundir a cabeça de ninguém, mas só para a gente entender o seguinte, algumas linguagens de programação, e na verdade muitas, uma grande maioria das linguagens de programação, para você criar variáveis, você precisa dizer qual o tipo de valor que aquela variável vai receber, e a partir daquele momento, aquela variável não pode mudar esse tipo. Você teria que excluir, fazer o processo de limpeza de memória, criar uma nova variável com aquele nome, dizendo o novo tipo. Só um minuto. Desculpem, a garganta travou. Então você precisaria criar uma nova variável dizendo o novo tipo e aí sim você poderia passar novos valores. No Python, tanto na hora de criar, você não precisa fazer nada disso, quanto na hora de você, ao longo do programa, precisar alterar por alguma lógica sua, o Python vai tratar isso de forma muito tranquila para você. Então vejam aqui, ó, isso é um programa bem simples na linguagem C, que está criando um cálculo aqui de um faturamento, tal, fazendo algumas ações aqui. E vejam, eu fiz isso tudo só para a gente ver isso aqui, ó. Eu estou criando uma variável do tipo int que recebe o apelido de nome, uma variável do tipo int que recebe o apelido de resultado. Então, isso é o que eu falo aqui, que em outras linguagens o C trabalha de forma muito rígida, ele não tem essa tipagem dinâmica, você tem que ter um tipo específico e trabalhar com aquele tipo ao longo do teu programa. Para eu usar essa variável número com um valor de float, com um valor de ponto decimal ou algum outro tipo de variável que o C recebe, eu teria que criar um procedimento aqui para excluir essa variável, fazer a limpeza da memória e criar uma nova variável com o tipo que eu necessitar. Se eu pegar qualquer um dos outros programas que eu tenho aqui, a gente vai ter situações bem similares aqui, ó. Uma variável caractere, que tem um tamanho de, recebe o nome V, tem um tamanho de 10, recebe esse conteúdo aqui, e assim sucessivamente. Qualquer outra variável aqui, eu sempre tenho que, na hora que crio a variável, expressar explicitamente qual é o tipo de dado que aquela variável vai precisar. No Python a gente não tem nada disso, a gente não precisa se preocupar com isso, o interpretador faz todo esse trabalho para a gente. Então esse era o exemplo mais simples. Esse vídeo ele vai ficar de propósito mais longo mesmo, a gente já chegou aí em mais ou menos 50 minutos, mas a ideia é que assim, a gente não vai sair daqui especialistas em Python, mas em pouco mais de uma hora a gente vai sair do básico e conseguir entender o que é o Python, conseguir entender esses conceitos mais básicos que eu já expliquei hoje. Lembrando a instalação aqui, quando você faz essa instalação, ó, você vem em downloads. Agora a gente parou ali com o nosso exemplo do Colab. Imagine que eu não quero usar o Colab, eu quero usar o Python instalado na minha máquina. Aqui dentro do python.org eu vou em Downloads, eu posso clicar em All Releases para eu ver todas as distribuições que a gente tem e escolher uma versão específica. Ou eu posso simplesmente vir em Download e escolher aqui ó, o que ele indica, ele sempre vai indicar que é a versão mais atual. Então eu venho aqui e faço o download, ele vai baixar aqui, lá na minha pasta de downloads, vou executar, não vou fazer aqui, né, para não reinstalar, não mexer com a minha instalação. E aí, feita essa instalação aqui, que é muito simples, é só ir clicando, abrir o executável, passa o antivírus, claro, mas se você rodou aqui do python.org não vai ter vírus, né, o meu antivírus já deu aqui a mensagenzinha de que o arquivo é seguro. Vou fazer a instalação, terminei a instalação, eu venho aqui e procuro o meu Python, né? No meu caso, eu já tenho o atalhozinho dele aqui, mas eu vou procurar, ele vai estar aqui dentro do teu computador. Você vai ter aqui ó, o Python 3.9. Eu tenho aqui outras instalações, ó, Python 3.7. E dentro da instalação, você vai procurar esse carinha, ó, ele instala um cara chamado idle, IDLE.
O Idle, ele é uma interface de desenvolvimento e aprendizado do Python. Ele é um ambiente para você fazer a mesma coisa que a gente fez ali agora, a gente consegue fazer. Ó. Se você clicar lá, ele vai abrir esse mesmo programa que eu estou abrindo aqui agora. E aqui a gente tem o nosso idle. Eu consigo aqui fazer exatamente as mesmas coisas. Eu não vou fazer tudo para a gente não repetir que não faz sentido, né? Mas vou fazer alguns pedacinhos aqui. Ó, eu consigo aqui criar nome igual a Jânio. Consigo fazer o print Jânio, print nome e qualquer uma das outras operações que eu fiz aqui. Dentro do idle, qual é a diferença? Quando eu abro o Idle, ele está aqui no que a gente chama de shell interativo. É um console para você ir desenvolvendo e já vendo o resultado. Isso não serve para você programar, criar programas. Ele vai servir para você testar código. Aqui no Colab, à medida que você vai fazendo, apesar de ele não gravar esses dados aqui, as variáveis no computador, mas o programa em si, como eu falei, ele já vai criar aqui, ó. Quando eu fiz aqui o arquivo novo, ó, ele criou um untitled. Eu posso colocar aqui, ó, Python ds. E aqui ele já está guardado no meu Google Drive um arquivinho chamado ipynb. Então essa é uma forma de trabalhar com Python. Quando você, por outro lado, está trabalhando com o idle, como a gente está fazendo aqui, para que isso fique gravado, os códigos que você criou, você precisa vir em File, New File, e aqui dentro, aí sim, você vai colocar os seus códigos. Uma vantagem do idle é que ele é muito simples, muito leve para você trabalhar com ele, mas uma desvantagem dele em relação ao Colab e a outras plataformas similares é que ele não vai te dando esses dados aqui passo a passo, como a gente tem. Para você ter os dados passo a passo, você tem que estar no console, mas o console não grava seus dados. Para você trabalhar com idle aqui, você vai criar o que a gente chama de um script, um arquivo .py. A extensão dele é .py. Então vem aqui, File, Save, e aí eu vou criar um arquivo qualquer, vou deixar na minha área de trabalho, vou chamar ele de intro python.py. Essa é a extensão que a gente trabalha com qualquer programa do Python. Desde o programa mais bobo, mais simples, até o programa mais complexo, vai sempre trabalhar com essa extensãozinha aqui. Então eu venho aqui em salvar. Não vou digitar tudo para a gente não perder tempo, mas ó, vou jogar aqui os mesmos valores. E vou fazer essa primeira parte aqui do nosso programa. Vou salvar, vindo aqui em File, Save, ou simplesmente pressionando Ctrl S. E aqui agora eu venho Run e Run a Model. Ele vai rodar o meu programa. E aqui vejam ó, que todo o passo a passo aqui não foi mostrando nada, ele veio direto aqui para a última linha onde eu tenho um relatório. Então, qualquer coisa que você criar dentro do Python, qualquer ideia, você consegue criar aqui dentro do idle. Uma coisa interessante, a gente tem uma playlist aqui só de ensino da automação, né, da criação dos robozinhos dentro do Python, para automatizar preenchimento de planilhas, preenchimento de sistemas. Para esse tipo de coisa, apesar do Python parecer muito simples, quando você tem outras ferramentas, para você principalmente fazer análise de dados, mas para você fazer programas mais simples, que vão executar tarefas ali, às vezes é melhor você ter uma ideia como o idle, que vai te permitir um trabalho que não tem todas as funcionalidades de outras ideias mais avançadas, mas ele é muito leve. Então, voltando para a questão do computador, eu não tenho um computador muito pesado e eu quero fazer análise de dados pesada, vai para o Colab, que ele vai te dar a computação em nuvem boa. Eu quero fazer automação de processos, o Colab não vai ser legal. É melhor você vir para o idle, que mesmo um computador simples, ele vai conseguir rodar a maioria das coisas de forma muito tranquila. Então, é uma diferença básica. Ambas são ideias muito interessantes, cada uma com suas fragilidades e com suas potencialidades. A outra coisa, então vamos fechar aqui, para a gente seguir ainda nessa nossa pegada, ainda que estejamos num curso mais básico, mas a gente tem aqui também a outra interface que eu falei, que é o Anaconda.
para quem está pegando esse aulão de hoje, para a gente aprender Python, para depois aprofundar a análise de dados, por mais que você não precise ver todos os 20 vídeos ali da nossa playlist de fundamentos, toda essa base que a gente está falando aqui vai te ajudar a ter mais fluência à medida que você for aprofundando os exemplos de estatística básica, de Python para análise de dados e de Python para machine learning, que deve ser lançado nas próximas semanas aí, já que a gente está batendo a meta. Se você quer aprender, inclusive, machine learning dentro do Python, aproveita, abre aqui numa outra aba o nosso vídeo de introdução à estatística, o primeiro vídeo da playlist, que eu vou deixar o card aqui agora para vocês. Deixa ele guardadinho ali para depois que terminar essa aula você dar uma olhadinha lá, entender o que vai ser ensinado e ver se tem interesse, mas já ajuda na nossa campanha aí de chegar às 1000 visualizações para a gente ter um curso completinho aqui de aprendizado de máquina utilizando Python. Então, aqui dentro da Anaconda, a gente vem aqui em Products e procura aqui, ó, Individual Edition. É claro, tem várias outras, mas como eu não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada para fazer a propaganda aqui da Anaconda, as outras são versões aí premium que você vai pagar, você vai fazer um contrato se for para uma empresa, ou vai fazer alguma compra aí se você for fazer o uso comercial. Mas aqui no Individual Edition é uma versão open source que você consegue trabalhar com muita, mas muita coisa mesmo para você trabalhar com análise de dados, não só com o Python, R, outras linguagens, ferramentas diferentes para você trabalhar trabalhar com o Python dentro dessas ferramentas. Então aqui no Individual Edition, ele aqui já identificou o meu sistema operacional e já me dá direto o download, mas eu posso aqui, ó, ver para outros sistemas, né, para o Windows, para o Mac, para o Linux. Então você vem aqui no download, faz a instalação, ó, vejam aqui já pelo tamanho do instalador, vocês vão perceber que é pesado, né? São 500 MB aqui o instalador e ele é pesado porque ele é muito poderoso, gente, muito poderoso mesmo. Tem muita coisa legal dentro da Anaconda. Quando você fizer a instalação aqui, vai fazer o download, faz a instalação também, é basicona, não tem praticamente nenhuma configuração, é seguir o passo a passo, autoexplicativo, e aí você vai ter aqui dentro do seu computador um carinha aqui chamado Anaconda, e dentro ele tem todo esse leque aqui de ferramentas. Qual é a minha primeira dica? E aí a gente vai aqui também. A primeira dica vai ser: assista a nossa playlist de Anaconda. Eu tenho mais ou menos 10 vídeos ensinando praticamente assim, desde o basicão da instalação, fazer configurações de ambientes virtuais, fazer instalação de outras ferramentas para utilizar. E aí a principal dica é: sempre abra pelo Anaconda Navigator, porque você pode usar essas outras ferramentas, mas você tem menos poder do que quando você vem pelo Anaconda Navigator, que é pesadinho, aí você precisa ter um computador um pouco melhor ou ter um pouco mais de paciência. Quando você abre o Anaconda Navigator, ele abre essa tela, que eu já deixei aberta, porque ele é mesmo no computador que eu estou aqui, que é bem poderoso, ele é uma interface mais lenta, e aqui dentro você consegue fazer diversas utilizações. Eu sempre recomendo que a pessoa utilize pelo prompt de comando, mas você tem várias formas de utilizar aqui ferramentas distintas. Eu não vou entrar nessas ferramentas hoje porque a gente tem, como eu disse, vídeos para explicar somente o uso de cada uma delas. Mas basicamente você pode clicar no Launch, que ele vai lançar, abrir uma dessas ferramentas e você consegue dentro dela fazer execuções. Eu vou mostrar, por exemplo, essa ferramenta Spider, que eu já tenho ela aqui. Deixa eu ver. Ah, não, na verdade o Spider está fechado aqui. Eu vou no Jupyter, que é mais rápido. Eu vou aqui no prompt de comando. Eu não vou explicar essa parte aqui mais básica, porque realmente a gente tem um vídeo só explicando isso aqui. Mas eu vou basicamente abrir o prompt de comando ali, ele está abrindo conectado ao Anaconda, e vou dentro do prompt de comando abrir, por exemplo, o Jupyter Notebook. Quando eu clico ali, ó, ele abre o meu navegador. Dentro do meu navegador, ele tem aqui forma de você criar novos códigos, ó, em diversas linguagens de programação. Posso criar, por exemplo, um novo código em Python, ou abrir códigos que eu já tenho aqui rodando, né? Eu vou abrir um já pronto para a gente não perder tempo, otimizar. E aqui eu tenho um código que ele vai ter a mesma carinha aqui, ó, desse cara do Google Colab. Então, basicamente, eu vou rodando aqui, ó, as células, e ele vai executando os meus comandos, na mesma lógica que a gente aprendeu ali, de criar estruturas de dados.
Ok, ele deu um erro aqui, essa instrução está errada, depois eu dou uma olhadinha e corrijo. Então vamos aqui só fazer o seguinte, ó. Então eu rodei aqui, criei duas variáveis com peso e altura. Vou fazer esse comando aqui, que é a importação de uma biblioteca chamada NumPy, que ela faz cálculos matemáticos. E vou usar ela, por exemplo, para fazer o cálculo aqui de uma daquelas variáveis ali de cima. Ele vai mostrar para a gente que o peso médio aqui do nosso grupo é de 74 quilos. Eu vou importar uma outra biblioteca chamada Matplotlib. E aí vamos fazer um gráfico aqui com o peso e a altura. E aí ele gerou um gráfico para mim. Então isso aqui, Jânio, isso é básico, o que está sendo feito aqui. Eu tenho uma playlist só para ensinar o uso dessa biblioteca chamada Matplotlib para análise de dados, análise visual de dados. A gente tem um mini curso de análise visual aqui no Python, então fica aí a dica para quem quiser aprofundar esse tema. Então, basicamente, eu queria hoje, né, fazer esse grande passeio aí pelo Python, pelas formas de utilização diversas, desde a utilização ali mais básica no Google Colab, que você não precisa ter nada instalado, a utilização no idle. Aqui dentro do prompt de comando, né, a gente está com o Jupyter aberto. Eu vou fazer aqui, ó, File, Close and Halt. Vou sair, vou fazer um logout aqui e vou fechar. Ele estava usando o meu navegador, mas na verdade ele estava conectado ali com o servidor do Jupyter. E aí ele me diz aqui que o meu Jupyter foi finalizado aqui. Ele vai fechar isso aqui sozinho, mas como eu finalizei tudo, se ele der qualquer problema aqui, é só você apertar Ctrl C aqui, que ele vai finalizar o que tiver rodando, e aí volta para o seu prompt de comando. Dentro do prompt de comando, você ainda pode fazer isso aqui, ó, digitar Python. E ele abre para você o Python. E aqui dentro eu posso fazer qualquer instrução no prompt de comando, qualquer uma daquelas que a gente já aprendeu ali, que ele vai rodar normalmente. Então é uma outra forma, é uma forma mais simples ainda do que usar no console do idle, mas é uma forma que pode eventualmente, em alguma situação, você precisar fazer um teste imediato, ele servir para você. Vamos fazer um exit aqui para sair do nosso prompt. E com isso a gente finaliza esse nosso aulão aí, de uma breve, né, vamos dizer assim, uma introdução. Tem alguns livros aí, Introdução Gentil, né? Mas seria uma introdução gentil aí ao Python, né? Uma breve introdução, foi basicamente uma hora de aula aqui. Não dá para você aprender uma linguagem de programação em uma hora, com certeza esse não é o nosso objetivo. E tenham muito cuidado, inclusive, com quem promete isso. A pessoa que chega para você e diz, aprenda Python em uma hora, aprenda Python em 2 horas. Cara, não vai aprender não, viu? Se você acreditar nisso, você vai estar se enganando. Então você pode, o que a gente fez hoje, ter uma introdução, entender o que é o Python, entender o potencial, formas diferentes de utilizar, e a partir daí sim você ir pouco a pouco aprofundando o seu estudo. Como eu disse, eu já deixei várias dicas de livros no vídeo, mas eu vou aqui, como esse vídeo é um vídeo de introdução, mostrar 2 livros para vocês aqui. Esse cara aqui, não estou ganhando nada para fazer a divulgação, que é o Automatize Tarefas Maçantes com o Python. Um livro excelente, muito bom mesmo, para quem quer aprender Python do zero. As primeiras 50 a 80 páginas vão te dar uma visão assim bem legal, bem abrangente do Python para uso geral. E as páginas seguintes vão te ensinar a utilizar o Python para fazer diversas automações de tarefas. E só um minutinho, eu vou pegar um outro aqui. E esse outro aqui, que é o Use a Cabeça Python. Esse livro, essa coleção, na verdade, Use a Cabeça, é uma coleção excelente, gente. Eu adoro ela, gosto pra caramba, não ganho nada para divulgar, mas faço muita questão de, nos nossos vídeos, falar dela, porque, assim, eu tenho, acredito que 3 livros do C, do HTML, até já tinha estudado na década de 90, mas precisei, para a parte do desenvolvimento web, aprender novamente um pouquinho de HTML, CSS. Então tenho essa, tenho a do C, tenho do CSS, tem uma linguagem muito legal e assim muito lúdica, né? Às vezes você está lendo o livro, parece que você está vendo
história em quadrinhos e você vai aprendendo ali de uma forma bem tranquila, bem simples. Foi o primeiro livro que eu estudei do Python, foi esse, e me abriu muita visão, de uma forma, apesar de serem os dois serem livros grandes, mas acabei lendo muito rápido por conta da didática que ambos os autores tiveram ali na produção desses livros e ajudam muito no aprendizado. Então era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que tenha ajudado aí para quem está querendo entrar nesse mundo do Python, para alguns colegas que já conhecem um pouquinho, mas que não conhecia essas diversidades aí de opções também. Espero que tenha colaborado. E fica como mais um material aí das nossas entregas para o canal Python DS. Um abraço e até a próxima.